Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Minotauro, que é um romance publicado em 1981 pelo Benjamin Tamuz, de quem eu nunca tinha ouvido falar. E justamente pela oportunidade, pela possibilidade de conhecer um novo autor, eu tenho muito a agradecer a Viviane Almeida, que foi quem me enviou aqui este romance. Então, muito obrigado, Viviane, não apenas por me apresentar este novo autor e essa nova obra, mas também porque graças a esse envio eu pude olhar com um pouco mais de atenção para o catálogo dessa editora, que é uma editora relativamente nova, que é a Rádio Londres. E eu percebi que eles trabalham com alguns títulos que vêm movimentando há algum tempo o mercado editorial brasileiro, né? Alguns títulos que são muito relevantes. Então eu acabei me interessando bastante por alguns desses outros livros publicados por essa mesma editora. Em todos os casos, este daqui é um romance que, como o próprio título sugere, retoma e atualiza a história do Minotauro, esse ser que é metade homem, metade touro, que come gente, que destrói a vida das pessoas. Essa criatura que só é vista por aqueles que já estão ali dentro daquele labirinto e sabem que não vão poder mais sair daquele lugar. Eu estou chamando a atenção de vocês para esses detalhes porque eles vão estar de uma maneira ou de outra implicados, sobretudo quando a gente pensa nas relações que se estabelecem entre os personagens criados aqui pelo Benjamin Tamuz. Agora, não sei se você sabe disso, mas já não é a primeira vez que eu venho aqui neste canal comentar sobre obras que retomam a história do Minotauro. Eu já fiz isso ao me referir aqui a essa peça do Júlio Cortázar chamada Os Reis, que se não me engano é o primeiro texto de maior fôlego publicado pelo Cortázar. E o mesmo se aplica também a um conto do Jorge Luiz Borges, que está aqui no Aleph, e o nome desse conto é A Casa de Asterion. Já tem vídeo para ambas as obras aqui no canal, e os links para esses vídeos vão estar lá embaixo. Então, caso você não tenha visto, veja. Mas agora, uma coisa interessante aqui sobre este texto do Tamuz é o seguinte: ao contrário do que acontece nessas outras obras que eu acabei de citar, ele retoma a história do Minotauro de uma maneira muito menos explícita, de uma maneira muito mais estrutural do que temática. Por quê? Nesse processo de atualizar o mito, nós temos o conflito entre Creta e Atenas, por exemplo, do mito original, acaba sendo substituído pelo conflito entre judeus e muçulmanos na Palestina ali, enfim. Além disso, aqui nesse romance do Tamuz, nós também temos ali essa espécie de fio de Ariadne que vai conduzir a narrativa. E de igual modo, nós temos aqui também um labirinto, mas não se trata mais de um labirinto feito de pedras, e sim de palavras, um labirinto feito de uma linguagem que se fecha sobre esses personagens a partir de uma série de mentiras, a partir de uma série de manipulações. Então veja que essa retomada da mitologia acontece em um nível muito mais estrutural do que em um nível temático, quando a gente pensa aqui na comparação possível entre essas várias obras. Em todos os casos, este romance do Tamuz, ele se divide em 4 capítulos e cada um desses capítulos conta uma história diferente. Em um primeiro momento, a gente já pode até pensar que essas 4 histórias tenham uma relativa independência umas das outras. Só que conforme a gente vai lendo o romance, a gente percebe que essas narrativas elas começam a se unir a partir da relação que se estabelece entre 3 homens e uma mesma mulher. E aí, a cada história, a cada capítulo, nós vamos sabendo um pouco mais sobre essa narrativa maior, porque afinal de contas, cada capítulo avança um pouco mais com relação ao capítulo anterior. Com isso, quando a gente pensa na primeira parte do romance, nós temos aqui uma parte que nos dá informações sobre esses personagens de maneira muito mais neutra, o que acaba fazendo com que nós não saibamos o tamanho do labirinto que está ali cercando a personagem central do romance, que é uma moça chamada Thea. A partir então do segundo capítulo do romance, o autor começou a construir uma narrativa por meio de uma série de repetições que não são nada gratuitas. Então, mesmo quando você aqui entrar em contato com um determinado trecho e tiver a impressão de que esse trecho já apareceu antes,
preste atenção, porque mesmo essas repetições auxiliam no processo de construção das personagens e no processo de construção da narrativa como um todo. Mas enfim, então como eu estava dizendo para vocês, a partir deste segundo capítulo, o autor foi construindo essa narrativa maior por meio de uma série de repetições e antecipações de eventos que só vão ser explicados em um momento posterior da narrativa. E isso acaba gerando uma tensão muito grande, porque você fica o tempo todo se perguntando qual é a relação entre essas histórias, entre essas narrativas. Você fica o tempo todo se perguntando para onde o narrador está conduzindo esses personagens e mais do que isso, você fica o tempo todo se perguntando de que maneira cada um desses personagens vai interferir nas narrativas alheias. Mas enfim, essa história maior, né, essa narrativa maior que se constrói a partir da junção desses 4 capítulos, ela é uma narrativa bem simples se a gente for parar para pensar, apesar de suas várias reviravoltas. Por quê? No dia em que completa ali os seus 41 anos, se não me engano, um agente secreto acaba entrando em um ônibus. E nesse ônibus ele encontra o grande amor de sua vida, ele encontra a moça por quem ele esperou durante toda a sua existência, que é uma menina de 16 anos. A partir desse, e isso por si só já é uma coisa muito problemática, não é verdade? Mas enfim, a partir deste momento, a partir desse encontro entre esse senhor de 41 anos e essa menina de 16 anos, a partir desse momento, esse agente secreto começa a investigar a vida da moça e a mandar uma série de cartas para ela falando sobre como ele a ama, sobre como ele esperou por ela, por aquele encontro durante toda a vida e esse tipo de coisa. No início, essa moça, que é a tal da Thea, ela é muito reticente com relação a essas cartas. Só que com o tempo, ela começa a se apaixonar cada vez mais por esse sujeito que ela nunca viu. Então ela se apaixona por ele a partir da imagem que ele constrói de si mesmo por meio dessas cartas. Então perceba como a linguagem ela vai adquirindo uma importância cada vez maior aqui com o andamento da narrativa. E essa relação entre esses dois personagens, entre esse agente secreto e essa menina de 16 anos, começa a interferir diretamente nos rumos da vida dessa moça. Isso porque ela vai se relacionar com este senhor, mas ela também vai se relacionar com outros 2 homens ao longo da narrativa. Um desses homens é um professor universitário que ela conhece ali depois de se tornar uma professora de literatura espanhola em uma universidade de Madrid. E o outro desses rapazes é um sujeito ali, um rapaz mais ou menos da idade dela, que é um inglês apaixonado por carros e que tem uma relação que beira o incestuoso com a mãe. E daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente como é que é essa relação entre esse sujeito ali e essa mãe dele. Não vou dar nome de personagem, não vou dizer qual a ordem que eles aparecem na narrativa, porque tudo isso acaba contribuindo para a construção desse enredo aqui, enfim. Entretanto, apesar desses outros relacionamentos, apesar da passagem do tempo e apesar mesmo da mudança de casa por parte aqui da nossa amiga Thea, a sombra desse agente secreto fica pairando sobre essa personagem de maneira quase obsessiva, enquanto ele vai manipulando de todos os modos possíveis a vida dessa coitada. Então me parece que essa capa aqui do romance já nos diz bastante sobre como que vai ser a relação entre esses 2 personagens aqui. Agora, o que é realmente interessante nisso tudo é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o Benjamin Tamuz recupera aqui neste seu livro O Mito do Minotauro de uma maneira muito mais estrutural do que temática. E essa recuperação estrutural influencia mesmo na construção dos personagens, porque existe um pouco desse agente secreto que é essa figura meio animalesca, afastada da civilização, tal qual o Minotauro original. Existe um pouco desse agente secreto em cada um dos outros homens com quem a Thea vai se relacionar. Tanto pela obsessão que esses homens sentem por essa moça, quanto porque ela, de início, pensa que todos eles, na verdade, são o seu admirador secreto. Então veja que, assim como o Minotauro é um ser construído
por elementos opostos, o elemento humano e o elemento animal, esses personagens também vão se construir por meio de oposições. E essa construção fragmentária, digamos assim, está presente mesmo na estrutura do romance como um todo, porque esse é um livro que reúne vários tipos de registros literários, desde o romance de formação até o romance epistolar, passando ainda, por exemplo, pelo romance policial e etc. E cada um desses diferentes gêneros acaba então contribuindo para a construção desses personagens. Mas, como este daqui é um romance em que o leitor tem que ir juntando as peças para poder decifrar a narrativa, eu vou falar o mínimo possível sobre ele para não entrar em maiores detalhes. E justamente por conta disso, para poder terminar esse vídeo, eu vou ler aqui um trecho que traduz muito bem aquilo que eu acredito ser a ideia central de todo este romance, e esse trecho está aqui na página 61 e diz o seguinte: palavras escritas distorcem a realidade, e as cartas tinham a tendência de sair do caminho do real e entrar no âmbito da fantasia e até mesmo da loucura. Então veja que nesse trecho aqui me parece que está posta de uma maneira muito evidente a função que a linguagem desempenha nessa narrativa, que é confundir esses personagens, enredá-los ali, né, nessa rede de mentiras e fazer com que eles não consigam mais sair dali, porque afinal de contas é a partir da linguagem que você consegue confundir o que é o real e o que é o fantasioso, o que é o delirante, e tudo isso vai estar muito presente aqui a partir das interações entre esses personagens. E por tudo isso fica aqui a minha forte recomendação deste romance. Tanto para você aí que gosta de narrativas mais psicológicas, porque existe espaço para isso aqui, sobretudo nos trechos que lembram um pouco do romance de formação, por exemplo, mas para você aí também que gosta de novelas de investigação, de detetives e coisas do tipo, você vai encontrar aqui também um bom exemplo desse tipo de literatura, certo? É isso então, mais uma vez agradeço fortemente a Viviane pelo envio deste romance. E eu espero de verdade que vocês possam entrar em contato com essa narrativa também. É isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Vou deixar lá embaixo, no box de informação deste vídeo, o link para onde você pode comprar o livro e com isso me ajudar bastante, não é verdade? É isso então, um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!